Paz de Cristo, meus irmãos. Mais uma vez aqui diretamente do canal Reino de Deus. Mais uma vez aqui diretamente da cidade de Viamão, no centro de Viamão. Hoje resolvi trazer mais um vídeo para os irmãos aí, que eu acho que é muito importante. Na verdade eu já tratei desse tema aqui no canal algumas vezes, mas é sempre bom estar frisando, né? Para que a gente possa relembrar estas questões, tá? Então, meu nome é Israel Fontoura, para quem não me conhece ainda. Para quem não conhece, meu nome é Israel Fontoura e aqui no canal você tem diversos estudos, diversos vídeos, tá? Então se inscreve aí no canal, você que não é inscrito aqui. Irmãos, hoje eu quero falar de uma questão muito importante que eu vejo que muitas pessoas acabam não prestando atenção, não compreendendo essas questões, né? E quando você olha para o livro de Atos, você pode ter um modelo de como era a comunhão dos apóstolos, de como era a comunhão dos primeiros discípulos, de como era a comunhão dos crentes ali do primeiro século. Quando você estuda a história também dos primeiros discípulos ali, bem no início da igreja, você percebe a diferença que era a forma com que eles cultuavam a Deus no passado, da forma com que as pessoas cultuam a Deus hoje. E mesmo dentre os próprios israelitas, né? Se você for ver a forma como aquelas pessoas que realmente elas eram santas, dedicadas ao Senhor, mesmo dentro do contexto da primeira aliança, você vê que as pessoas que eram dedicadas ao Senhor, elas eram muito dedicadas. Mas hoje nós não temos a mesma dedicação. Dentro daquilo que a gente recebe, dentro daquilo que nós temos, né? Peço desculpas se tiver algum barulho, algum som aqui de vento. Pode ser que tenha, tá? Mas o que eu quero falar aqui para os irmãos hoje, quando eu falo de culto, quando eu falo de talvez devocional, de uma vida devocional ao Senhor, eu não estou falando aqui, irmãos, de necessariamente você estar falando de um culto de uma igreja e de uma coisa nesse sentido, mas eu falo da sua vida como um todo. Eu falo da sua vida no Senhor como um todo, sabe? Porque hoje, infelizmente, as pessoas elas estão muito acostumadas, elas estão muito, me faltou a palavra aqui, é equivalente a acostumada, mas eu utilizaria um termo assim, deitadas mesmo, né? As pessoas estão muito estagnadas numa situação onde elas estão oferecendo o pior a Deus, não o melhor. Na Bíblia nos é dito que Deus ele quer o melhor. Quando as pessoas fossem oferecer um cordeiro lá na antiga aliança para Deus, veja, ele dizia que o melhor deveria ter sido oferecido para ele. Então isso é um modelo para nós hoje, né? Você tem que oferecer o seu melhor para Deus. Você precisa oferecer a sua melhor parte para Deus. Então quando você olhava aqueles cordeiros que eram oferecidos sem defeito, isso é um modelo de culto para nós hoje. É o modelo daquilo que Deus quer da gente, sabe? Então as pessoas, irmãos, elas estão acostumadas a dar o seu pior para Deus. Eu sei que elas fazem isso porque elas não sabem, mas o que significa entregar o pior para Deus da sua vida? É quando você tem uma vida onde você não coloca Deus a prioridade. Quando você tem uma vida que você não coloca Deus como acima das outras coisas. Então, você quer ver um exemplo? Você pode ver o exemplo de pessoas que passam, sabe, a semana toda, o mês todo, e não se dedicam nada a Deus.
não tiram um tempo para leitura, não tiram um tempo para o estudo, para meditação na palavra. E muitas dessas pessoas frequentam denominações, igrejas, templos, ou até mesmo são desigrejadas. E elas lembram-se do Senhor apenas em momentos específicos, como por exemplo, hoje tem ceia, né? Então é muito normal você ver que as pessoas passam o mês todo sem se dedicar a essas coisas, sem se dedicar ao Senhor. E uma vez por mês elas lembram do Senhor porque tem a ceia, né? Então a pessoa passa muito tempo sem se lembrar do Senhor, mas porque tem ceia. Então você vai ver que as igrejas elas vão encher, elas vão lotar, né? Por quê? Porque aquele é um momento especial da ceia. Mas o restante do tempo da vida, ela não tem uma prioridade para o Senhor. Ela só lembra naquele momento da ceia. Então você vê um monte de gente que infelizmente está vazia de Deus, mas que às vezes para cumprir uma obrigação nem parar com o Senhor, mas uma obrigação para de repente não se ver excluído de uma denominação, de um sistema, né? Acaba o quê? Acaba agora indo e buscando a Deus apenas nesses momentos. Então, é muito complicado, irmãos. Então a pessoa ela tem uma vida que muitas vezes ela passa o dia todo trabalhando, ela passa o dia todo estudando, trabalhando, sai muito cedo de casa para o trabalho e aí já emenda outras coisas depois do trabalho, sabe? Não tem uma dedicação para o Senhor. A semana toda, a vida toda assim, sempre em função da sua vida terrena, sempre em função das coisas terrenas. Mas não consegue achar um tempo, um momento para se dedicar às coisas do Senhor. Então, por que eu estou falando disso, irmão? Porque muitas vezes nós estamos oferecendo um sacrifício coxo, nós estamos entregando a Deus um sacrifício, uma oferta coxa, uma oferta com defeito para Deus. Nós não fazemos da nossa vida um sacrifício, mas pelo contrário, estamos entregando o pior do pior para Deus, né? Então, passamos o dia todo, a semana toda trabalhando, nos dedicando a esse mundo, e momentos que nós poderíamos nos dedicar a Deus naquele momento, durante a nossa semana, durante o nosso tempo, o que nós fazemos? Nós colocamos outras coisas, colocamos coisas seculares, nós colocamos distrações, e essas distrações que nós temos naquele momento específico do dia, depois das nossas obrigações, nós acabamos colocando distrações, e nesse momento de distrações eram momentos que nós poderíamos nos dedicar a Deus. Não estou dizendo que você não pode ter um momento de distração, que você não tem que ter um momento com a sua família, mas quando você tem mais cuidado com as coisas do mundo, seja trabalho, seja com a sua distração, seja até com a sua família, e você não tem um tempo específico para Deus, você acaba o quê? Se distanciando cada vez mais de Deus. Cada vez mais você começa a se distanciar e cada vez mais você começa a ficar distante dele. E Deus passa a ser uma coisa secundária na sua vida. Ele passa a ser uma coisa, né? Ele passa a ser uma pessoa que já não faz mais tanto sentido na sua vida. E aí você passa a sua semana toda, você não tira um tempo para Deus, para oração, sabe, para se dedicar ao Senhor. E aí você acaba o quê? Deixando Deus para domingo, né? Você acaba deixando o Senhor para o domingo, onde você já está muito cansado das coisas que você fez no dia. Você está cansado das tarefas que você fez no dia, mas você coloca Deus naquele culto de domingo, às 6 horas da tarde, ou 8 horas da tarde, onde você já está cansado da semana toda, e você já está cansado, empanturrado de comer aquelas comidas de domingo, e você vai para a igreja com a cabeça cansada, você não consegue entender nada do que está sendo falado, porque a sua cabeça está cheia de coisa, e você já está pensando da semana. E aí você acaba não tendo um momento de fato com Deus, né? E aí muitas vezes você acaba não conseguindo, além de não ir
num culto, você acaba também muitas vezes nem prestando atenção, mas, né, você vê que muitas pessoas estão assim. E aí uma vez por mês, talvez duas, você vê que as igrejas vão encher. Por quê? Porque é o momento da ceia, né? Então as pessoas acham que tendo uma vida totalmente separada do Senhor, mas, né, colocando naquele momento específico todo o seu empenho na ceia, será que Deus vai aceitar isso? Então veja, você a semana toda, o mês todo, o ano todo entregou o seu pior para Deus. Você fez o pior para o Senhor. Você acha que Deus vai ter prazer nisso? Ele não vai ter prazer. Infelizmente a maioria dos crentes está assim, irmãos. Estão entregando o pior dos piores para Deus, estão entregando uma oferta com defeito, estão entregando, fazendo um culto defeituoso ao Senhor, entregando ofertas que não são agradáveis. Mas graças a Deus, irmãos, hoje é o momento de você poder mudar isso. Qual é a prioridade que você tem colocado para o Senhor? Qual é o tempo que você tem destinado ao Senhor da sua vida? Será que você tem tirado uma pequena parte do seu dia para o Senhor? Ou será que você tem colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Você precisa entender esse detalhe. Porque se você não entender, você vai ser como milhares de pessoas que não tem essa busca, que não tem esse entendimento. Você vai ser apenas mais um que está oferecendo o pior dos piores para o Senhor, né? Porque quando você coloca o Senhor no primeiro lugar da sua vida, quando você coloca o Senhor na primeira parte, na melhor parte, as outras coisas todas se ajeitarão ao ponto que o Senhor ele vai te dar as situações necessárias para você viver aquilo que você tem que viver. Amém, irmãos? Então, é uma reflexão aí para os irmãos nesse sentido, tá? Não faça da sua vida diante do Senhor um sacrifício com defeito. Porque senão, você vai ser como aqueles sacerdotes que entregavam animais coxos, animais com defeito diante de Deus. Tá bom? Então, Deus abençoe e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.